Olá, meus amigos. Nós temos conversado muito aqui, né, sobre surpresas desagradáveis, né, que nós temos com membros da Igreja Mórmon, né, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como você quiser chamar. Principalmente por parte de líderes, né? Quando nós ficamos sabendo de um caso como aquele que eu contei para você semana passada, daquele bispo de Londrina que se envolveu com uma garota de 14 anos de idade da ala dele, a gente fica assim chocada, porque nós, como sociedade e como seres humanos, nós temos uma expectativa em relação a determinados grupos de pessoas. Quando se trata de um grupo de pessoas de uma determinada religião, que no caso aqui nós estamos conversando sobre a Igreja Mórmon, a tua expectativa vai lá em cima. É ou não é? Você espera daquela comunidade honestidade, integridade. Você acredita que você pode confiar naquelas pessoas em quase todos os sentidos, né? E isso é natural. O problema é que você também cria expectativas em relação aos teus próprios filhos. Quando você os cria na igreja, porque você aprende tudo aquilo lá. O mormonismo é uma matemática exata, segundo eles. Você faz A, você recebe B. Você faz C, recebe D. Porque você adora um Deus de amor condicional. A igreja coloca para você aquelas regras da corporação, né, criadas pela corporação, que eles dizem que foram regras criadas por Deus para você, e se você seguir aquelas regras, você recebe aquelas bênçãos. Se não receber nesta vida, recebe na próxima. Então, você como membro da igreja, você vive no fio da navalha, né? Você tem que fazer as coisas certinhas todo o tempo, você tem que vigiar teus pensamentos até, porque qualquer escorregão, pum, não tem despromessa nenhuma. Então, você tem que, segundo eles, perseverar até o fim. Essas coisas acabam, como é que fala? Esqueci a palavra agora. Bom, acabam agredindo a tua natureza humana, né? Porque você consegue sim viver sem essa tensão, sem essa pressão de retidão todo o tempo e mesmo assim viver uma vida decente e ser uma pessoa de bem, tá? Com elevadíssimos padrões morais, dependendo da tua escolha. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe previsibilidade no ser humano. Dependendo da igreja que você for, dependendo da filosofia de vida que você escolher, você vai criar expectativas. Só que é muito perigoso, porque essas religiões, elas surgiram a partir de alguém, a partir da mentalidade de alguém, no caso do mormonismo de Joseph Smith. Então você está confiando ali no braço da carne, como diz lá no livro de Mórmon. Eu já te falei que eu sou uma pessoa curiosa, né? E eu gosto de entender as coisas. Eu tinha muitas perguntas quando eu saí da igreja. Muitas. Porque eu falei, tá, mas espera aí. Até mesmo antes de sair, né? Porque quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Eu comecei a questionar. E você sabe, né? Você que tem me acompanhado conhece a minha jornada. Mas eu já falei para você que eu tenho buscado carona no conhecimento de pessoas da neurociência, da psicologia, da psiquiatria. Eu quero respostas, eu preciso. E eu queria conversar sobre isso com você hoje, sobre a natureza humana de acordo com Robert Sapolsky, tá? Eu escutei esse livro de áudio dele, chamado Behave, The Human's Biology as its Best and Worst, ou seja, comportamento, a biologia humana no seu melhor e no seu pior. Esse livro, para mim, respondeu muitas perguntas e eu queria dividir com você, porque como eu já te falei anteriormente, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, menos complicada a tua vida fica, viu? Você nunca vai saber o suficiente, nem eu, nem ninguém. Ninguém é dono da verdade, nem a Igreja Mórmon. E essa é fácil de provar que não é dona da verdade mesmo. Mas a gente pode nos poupar de muito sofrimento e dor
sem levar as coisas para o lado pessoal, se a gente compreender um pouquinho só da natureza humana. Eu queria dividir com você algumas partes, alguns trechos do livro que eu anotei, tá? Um pouquinho mais de poder para você, junto com esse conhecimento. Ele fala o seguinte, que nós usamos diferentes circuitos cerebrais na tomada de decisão, tá? Enganar, mentir, trair, dependem da nossa capacidade de racionalizar. Ele também coloca aqui um fator interessante, ele disse que alguns de nós, digamos que você está numa situação em que você se depara com um incêndio. Alguns de nós, por instinto, sem nem pensar, nós vamos correr, nós vamos fugir daquele cenário. Outros de nós, sem pensar também, por impulso, nós vamos entrar naquele prédio e salvar quem a gente puder salvar, arriscando a própria vida. Por quê? Porque ele disse que a base do nosso comportamento, a base do comportamento humano é multifatorial, ou seja, o nosso comportamento depende da nossa vida intrauterina, né? Ou seja, de como foi a nossa vida lá dentro do útero da mãe. Depende do nosso DNA, depende dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios e da nossa cultura. Ao contrário do que você aprende na igreja, eu aprendi muito que eu tinha o poder de moldar meus filhos para serem exatamente do jeito que eu queria que eles fossem quando crescessem. Isso não tem embasamento científico. Isso é estratégia de marketing para você ficar lá e perseverar até o fim. Não esquece de pagar teu dízimo, aceitar todos os chamados, vender a marca, né? Não tem embasamento científico nenhum. Presta atenção. A cultura, o meio externo, contribui para o comportamento humano, porém não o define. E ele deixa muito claro nesse livro que a nossa cultura, o ambiente em que nós crescemos, ele vai somente ressaltar aquilo que já existe dentro de nós, seja para o bem ou para o mal. É fascinante, é fascinante. Ele fala que nós reagimos às escolhas das outras pessoas baseados nos nossos próprios códigos morais, mas as nossas próprias escolhas pelos motivos que nos levaram a fazê-las, a tomá-las, tá? Então, por exemplo, você pode achar um absurdo a escolha que alguém fez, mas se você um dia fizer aquela mesma escolha, você racionaliza, você fala, não, mas no meu caso eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Essa é a nossa tendência natural como seres humanos, tá? Ele fala que justamente pelo nosso comportamento ser multifatorial, nós deveríamos pensar em nós mesmos como nós pensamos no nosso carro. E ele explica o seguinte: digamos que o teu carro, né, sempre teve uma excelente performance, um carro novo até, né? E um belo dia você está dirigindo e o freio não funciona e você se envolve em um acidente. Você não vai chamar aquele carro de monstro, você não vai dizer que aquele carro é de natureza ruim, né? Você vai levar o carro no mecânico. Você pode até ficar assim, falar, nossa, mas é um carro novo, como assim, né? Deu defeito. Tem algum defeito de fabricação, opa! E você leva o carro ao mecânico. Ele disse que em relação a nós seres humanos, nós deveríamos ter a mesma atitude. Ele fala que nós deveríamos eliminar do nosso vocabulário as palavras monstro, pessoa ruim ou até mesmo anjo, né? Ele diz que, ele fala assim, você pode achar estranho eu estar fazendo uma analogia entre um ser humano e um carro, mas essa analogia ainda é melhor do que comparar nós seres humanos a monstros e outros seres que racionalmente fizeram aquelas escolhas, tendo total condição de controlar. Calma, vou chegar lá. Porém, ele disse que nós somos sim responsáveis pelos nossos atos, por conta da neuroplasticidade, que é um conceito neurocientífico que surgiu recentemente. Ou seja, acreditava-se que o teu cérebro
ele nasceu assim e o teu ambiente define o teu comportamento, as tuas tendências e acabou, como é que fala? Calcificado, não vai mudar. A neuroplasticidade mostra que muda sim. Nós podemos mudar características físicas dentro do nosso cérebro que determinam as nossas ações. Por exemplo, a amígdala, onde você guarda memórias da infância. Se você receber tratamento para isso, você consegue mudar as características físicas da amígdala, portanto, você consegue sim controlar aqueles traumas que você teve na infância e agir de forma diferente, independente do que aqueles traumas te fazem, te causam agir, tá? Ele diz que quanto antes houver intervenção médica, ajuda profissional, maiores as chances de reversão daqueles processos cerebrais. Por quê? Ele fala o seguinte: adversidades na infância podem criar cicatrizes desde o nosso DNA até a nossa cultura, e seus efeitos podem durar uma vida inteira e até multigerações. Porém, hoje sabemos que grande parte desses efeitos podem ser revertidos. Ele dá o exemplo aqui de pessoas que nascem em famílias em que existe abuso ou que existe vícios, né? Problemas de drogas. Isso passa no DNA, né? E ele fala que isso pode criar uma cultura na família. Aquela herança genética vai passando de um para o outro, de geração para geração. Os abusos continuam de geração para geração também. Porém, graças à neuroplasticidade, existe tratamento e tem sim como reverter isso, tá? Ele cita o exemplo de serial killers, né? Estupradores e pessoas que cometem crimes, que nós ficamos assim, pasmos e falamos, como é que uma pessoa pode fazer isso? Por conta disso, por causa desses multifatores. Porém, essas pessoas que se tornam extremamente violentas na idade adulta, elas começam a apresentar sinais desde a infância, tá? Alguns deles começam a maltratar animais, por exemplo. Isso é um sintoma muito comum em psicopatas, né, na idade adulta. Então, você como pai ou mãe, você precisa ficar de olho, né, no comportamento do teu filho. Se existe alguma coisa estranha que uma criança de 3 ou 4 anos não deveria estar fazendo, se você tiver condições, você precisa buscar ajuda profissional, porque religião não vai mudar não vai mudar as características físicas do cérebro do teu filho. Esse é o grande erro que nós como pais cometemos. Nós achamos que na igreja tudo vai se resolver, mas muitos desses problemas precisam de intervenção profissional, tá? Eu volto já na sequência.